Filho de Hélio Irani Medeiros, minha mãe operária de fábrica, meu pai comerciário na Avenida Alberto Browne, no Fronteirice. Minha família, meu pai teve 4 filhos comigo, uma família humilde. Meu pai, quando se elegeu vereador, comprou um terreno lá no Santo André, lá em Conselheiro Paulino, lá na última rua. E com muita dificuldade conseguiu construir a casa dele. Santo André hoje é um bairro que é calçado, que tem escola, que tem ônibus, que tem luz, que tem a caixa d'água específica para poder manter aquela população. Todas essas conquistas foram tomadas ao longo dos mandatos que meu pai e minha mãe tiveram na cidade. Mas é um bairro formado, em sua grande maioria, de homens e mulheres de bem, mas que também tem as pessoas, tem os seus jovens que têm a sua vida desviada. Se eu começar a citar aqui, me vem à memória dezenas e dezenas de jovens, de crianças, adolescentes, que cresceram junto comigo e que partiram para o caminho do mal, que partiram para o caminho da bandidagem, que partiram para os caminhos escusos e que dezenas e dezenas deles encontraram a morte. Eu não, tive sorte. Mesmo sendo criado em meio de pessoas que eram usuários de drogas, ladrões, que eram envolvidos em assassinatos, em brigas, eu fui para o lado do bem, assim como uma parcela de pessoas que também foi criada nesse bairro foram para o lado do bem. Mas o grande motivador, o grande incentivador para que eu pegasse tudo aquilo que eu aprendi, porque mesmo esse lado do mal, ele te traz alguma coisa de bom. O que me trouxe de bom? Disposição, falta de medo, ter como objetivo resolver aquilo que você tem a certeza que é a sua vontade, a sua esperança. E eu tenho isso dentro de mim, disposição, não tenho medo, tenho interesse e luto para conseguir tudo aquilo que eu quero. Alguns que viveram comigo conseguiram alcançar determinados espaços na sociedade do bem, formaram as suas famílias, mas você que é do bairro, sabe que é meu amigo, sabe que dezenas e dezenas de amigos nossos perderam as suas vidas por falta de incentivo. Agora, a mim, aonde que mudou, aonde que eu tive a semente do bem plantada no ser humano que sou, para que eu pudesse pegar toda essa energia de disposição e, ao invés de canalizá-la para o mal, canalizá-la para o bem. Foi no início da minha fala, aonde, incentivado por Fritz, que era diretor do Colégio CIF, aonde eu estudei, Jorge Abib, que foi secretário de Educação, antes do secretário vereador Jorge Carvalho, o Sérgio Seixas, que hoje faz parte do CONSEG, me incentivaram a participar da Juventude de Interact e de Rotary, que são filhos e filhas de empresários da nossa sociedade, que tem como lema: quem não vive para servir, não serve para viver. E eu, dentro de mim, passando a visitar comunidades mais carentes que a minha, passando a visitar o Abrigo Amor a Jesus, São Vicente de Paula, o orfanato que naquela época tinha na Chácara do Paraíso, tantas outras localidades, Aldeia da Criança Alegre, eu passei a ver que tinha pessoas que tinham, na vida, muito mais problemas do que eu. Na vida, tinham muito menos oportunidades do que eu tinha. Então, ali, eu tive uma grande lição de cidadania. Baseado e tendo como dado para a minha vida esse tipo de atitude, fiz Senai, servi o tiro de guerra, participei de bombeiro mirim, fiz várias atitudes, participei de vários movimentos que frequentemente eu, matriculado, consegui ter uma noção de cidadania, saber me colocar do lugar do outro, saber que eu posso ser uma célula e um sujeito para mudar a realidade da minha comunidade para melhor. E estes foram alguns dos argumentos que me fez apresentar esta proposição.
E ainda, agregado a esta questão, tem o que vocês veem pelas matérias que faço em cada canto deste município e região, onde o município de Nova Friburgo, todos sabem, que está passando por uma fase bastante crítica, onde a nossa juventude vem se agravando cada vez mais a delinquência juvenil, a evasão escolar, a gravidez na adolescência, desemprego, consumo de drogas, e a gente vê uma quantidade exorbitante de jovens que não têm dentro de si virtudes, que não têm dentro de si formação, que não têm dentro de si a preocupação da dor que ele pode causar no seu semelhante em função da sua atitude de violência que ele possa fazer. Então, essa violência traz insegurança à família e vários são os jovens que perderam as suas vidas cedo. Acredito eu que se tivesse tido a oportunidade de participar de um movimento onde a sua ociosidade pudesse ser ocupada por formação profissional, de cidadania, de desenvolvimento intelectual, vários são os crimes, as pessoas que estariam vivas, inclusive pessoas de bem, porque a gente tem que reconhecer que esses delinquentes encontram sempre pessoas de bem nas ruas e para assaltar, para poder tomar qualquer tipo de atitude errada com relação ao ser humano e levam pessoas de bem à morte. Vereador professor Pierre, eu tenho certeza que o senhor me aparteando como guardião da educação, como homem que tem a prática da cidadania, o aproveitamento comportamental das nossas crianças em atividades que possam trazer formação, que vai contribuir muito para que nossos pares possam se convencer com relação à aprovação, a negatividade, ser contrário a esse veto que diz usurpar a função, mas que o alcance social, conforme tão bem dito pelo vereador Luciano Faria, ele está além de todo o amparo legal, seja de qual forma que for dito com relação às razões desse veto. Obrigado, vereador Marcos Medeiros. Vossa Excelência vem falando sobre a questão do mérito. Eu gostaria, de forma complementar, a trabalhar a questão constitucional e até mesmo de normas presentes nesse veto. Eu gostaria de destacar o artigo 6º da proposta de Vossa Excelência. Abre aspas, diz assim: o Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. Essa é a base de argumentação que a gente vai construir. Porque quando você tem essa abertura na lei, o Executivo, consequentemente, ele vai ajudar a construir o processo. Inclusive, o vereador Luciano já expôs elementos sobre isso. Eu quero aprofundar esses elementos. E quero ir argumento a argumento do veto. O argumento primeiro diz que a Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Ordem Urbana, não dispõe de técnicos nas áreas de educação e ensino, nem sequer na área de assistência social ou especialistas na lida com crianças e adolescentes. Ora, o projeto, em momento algum, coloca de modo exclusivo que os funcionários ou o pessoal deverá sair da Secretaria de Ordem Urbana ou Guarda Municipal. Então já se derruba esse argumento, porque a regulamentação pode puxar de outros espaços profissionais para desempenharem as funções na área de educação, na área de ensino, bem como na área de assistência social. Pode, inclusive, dar o apoio, cedidos por essas secretarias, sem qualquer ônus aos cofres e ao erário público. Então, o primeiro argumento é desmontável e fica aqui desmontado. Pela regulamentação, abre esse espaço. Segundo argumento, eu vou dar o contra-argumento. Em razão da grande perda, diz o veto, de contingente registrado ao longo do ano de 2009, temos hoje um contingente muito aquém das necessidades básicas do município, sendo impossível destacar pessoal para atuar neste projeto. Novamente, mesma falha de argumentação. O projeto não diz
que vai ter que se utilizar de guarda municipal E deixa claro, e de pessoal dessas secretarias. se o senhor me permitir, vereador, deixa claro que se houvesse, então, uma quantidade de efetivo maior, que eles acatariam o projeto. Então, o projeto não é incondicional, Exato. já que abre esse precedente. O argumento, vereador, está flutuante. Ele não vai de uma base de aplicação. Você pode dizer que você tem pouco guarda para cobrir os próprios municipais. Aí você teria uma justificativa. Agora, não para dizer, eu não posso cumprir o projeto porque estou com um efetivo pequeno. O projeto, volta a dizer, em momento algum, vincula exclusivamente o seu desenvolvimento ao pessoal da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Ordem Urbana. Então, esse argumento também é falho. Argumento 3. O projeto desta secretaria prevê a atuação da Guarda Municipal como auxiliar na segurança pública provida pelo Estado. E dentro dessa nova visão, não cabe a atuação ainda que auxiliar de crianças e adolescentes. Cai por terra pelo exemplo do bombeiro mirim. A atuação do bombeiro também é apagar incêndio, é salvar as pessoas, salvar vidas. Então, se eu vou dentro da incumbência específica do bombeiro, eu anulo isso? Em momento algum, a legislação estadual, a Constituição, diz que, na medida que você tem um atributo específico, elimina a possibilidade de outros atributos para o bem público. Então, outra vez cai o argumento, senão o bombeiro mirim seria impossível de acontecer se fizermos o paralelo entre a situação da Guarda Municipal e o bombeiro militar. E o próprio PROERD da própria Polícia Militar. A Polícia Militar é o quê? Quais são as atribuições constitucionais do artigo 144? Então, ela não poderia ter programa como o PROERD. Então, é um outro equívoco também do ponto de vista constitucional que esse parecer traz com relação a veto. E sobre o artigo 93 da Lei Orgânica Municipal, que diz sobre ação de iniciativa exclusiva do prefeito, as leis que disponham sobre lei que aumente a despesa pública. Está plenamente correto o desenvolvimento da ideia, porém não é aplicável à proposta que Vossa Excelência traz. Tudo que eu ouvi hoje aqui é um jogo cultista que lembra Luiz de Gôngora. 5 minutos, vereador. É um jogo cultista. Aliás, fiquei surpreso com o destaque de uma transcrição de uma ação, de uma decisão do STF, que também não se aplica em momento nenhum ao que aí está. Se o executivo regulamenta, ele pode facilmente sanar a ideia de despesa ou de iniciativa. Ele pode muito bem, na regulamentação, dizer que a Guarda Mirim funcionará desde que alguma instituição faça convênio. Se essa instituição fizer o convênio, ela funciona. Se não fizer, não funciona. E não há nenhum custo ao erário. Então, o que eu percebo